Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio da lore do futuro sombrio do milênio de 40.000. E hoje nós vamos entrar num dos motivos do que o 40.000 é muito mais legal que qualquer outro setting de ficção científica. E nós vamos falar das filhas do imperador, as verdadeiras freiras de batalha, armadas com armadura de energia, espadas motosserras benzidas na água sagrada do imperador e com um maldito bolter, claro, mais compacto, mas ainda um maldito bolter em uma mão, indo em direção aos inimigos da humanidade. Que visão maravilhosa, que coisa linda de se ver. E da onde vieram as nossas freiras de batalha badass do milênio 40, aonde começou as adepta sororita. Acredite ou não, teve uma época que não foi assim, teve um tempo que ninguém sequer sabia que elas existiam e elas tiveram uma origem controversa num período terrível, e é sobre essa origem que nós vamos conversar hoje. Inicialmente, para entender o fanatismo, o zelo religioso e o apreço doentio delas pelo Deus Imperador, porque elas jogariam a vida fora a qualquer segundo, elas matariam qualquer um que sequer ousasse duvidar da divindade do Deus Imperador. E tu pensa, peraí, o Imperador meio que desde sempre não queria ser um deus. Ele sempre falou: eu não sou um deus, religião não existe, para com isso é perda de tempo, vamos pra frente. Logar, para de escrever uma bíblia no meu nome. Não adiantou, ele falar essas coisas, não adiantou. E no fim, a humanidade criou um culto ao imperador, e a história desse culto é que nós vamos falar aqui, porque isso que originou as irmãs de batalha. Muito bem, mais ou menos depois da heresia do Horus, em torno do milênio 32, já dava para ver a origem e o poder em ascensão de uma nova organização imperial. Como assim? Inicialmente, quando o imperador andava entre nós, ele falava: eu não sou um deus, para com isso. Se alguém cultuava ele, ele dava uma porrada e o pessoal parava de cultuar ele. No caso, quando eu digo porrada, eu digo genocídio controlado. Não é necessário quebrar uns ovos para fazer um império intergaláctico. Em geral, o imperador não fez nada errado. O imperador, ele enquanto estava aqui, ele representava uma ideia. O culto imperial representava a união da humanidade numa autoridade poderosíssima, imortal e com poderes que beira o divino, mas com certeza não é um deus. E tinha diferença, e a humanidade deveria evoluir através da ciência, da razão e da lógica, e esse sentimento de união e governo estável é o que manteria a humanidade unida. O imperador tinha uma visão linda, porém, como ele, heresia do Horus, e o imperador não tá mais entre nós, ele tá internado para sempre no trono dourado, ele não consegue mais falar com as pessoas, e agora ele também não consegue mais sair da terra. O sonho dele mudou e foi distorcido. Acredito que os deuses do caos devem ter se afinado e afinado muito de rir quando aconteceu isso. Por quê? A maioria dos seres humanos era extremamente básica. Um povo simples que vivia de refeição a refeição. Depois de ter sofrido o período da Era dos Conflitos, o ser humano evoluiu muito. E
um povo com medo, sofrendo e passando necessidade, obviamente iria buscar no desconhecido uma forma de segurança. Então eles consideravam divindades e crenças e coisas assim. E quando veio a Grande Cruzada, as crenças e divindades antigas sumiu tudo, porque, morreu quem cultuava isso aí, é lei imperial. E mudou-se para um certo credo e um culto ao imperador. Tu dizer que o imperador protege, tá certo, o imperador protege. Tu dizer que nós vamos dar a vida pelo imperador, é isso aí, tá correto, nós vamos dar a vida pelo imperador. Tu dizer, o imperador olha por nós, sim, o imperador vai olhar para todos os planetas. Então, essa ideia de meio que um culto ao imperador acabou sendo uma consequência do próprio credo imperial, e com o passar dos séculos, isso foi se tornando uma espécie de culto ao deus imperador. E 2000 anos depois que ele foi internado no Trono Dourado, não consegue mais parar isso aí, e os primarcas meio que desistiram de tudo, jogaram a toalha e cada um foi pro seu canto, e o Guilliman, que podia ter feito alguma coisa, também tava tendo soninho da beleza. Muito bem, depois de muito e muito tempo, a humanidade criou uma forma de cultuar o imperador, associando a ele ao divino. Já na época da heresia, até mesmo alguns astartes cultuavam Sigismundo! Escuta a voz do Rogaldor lá atrás. Bem, existiam alguns Astarte que cultuavam o imperador como um deus, faziam orações, liturgias e preces de batalha para ele, e a lealdade dele chegando no nível máximo segundo Logar, que viraria culto. E Logar estava errado? Não, Logar realmente estava correto nisso aí. Ele tem culpa de ter feito isso também? Tem, porque a Bíblia deles é o que Logar escreveu. Independente, esse culto imperial virou uma verdadeira religião, e não tinha mais como tu negar a existência disso. E a Inquisição, que foi criada por Malcador, claro, quando ele criou não era bem a Inquisição propriamente dita, meio que sabia que tentar enfrentar o culto do ser humano ao imperador não ia dar certo. Porque como é que tu vai dizer pra eles, não, o imperador não te protege, não, o imperador não te olha, não, o imperador não faz isso, o imperador não é um deus, se as pessoas estão dando a vida, se flagelando e estão cultuando o imperador? Não tem o que fazer, nós não podemos mais enfrentar isso aí, então é melhor organizar e fazer uma coisa em linha para que isso aí não saia de controle. Afinal, se as pessoas cultuam o imperador, pagam suas taxas imperiais com muita alegria, achando que estão fazendo sacrifício pelo deus imperador, tá tudo certo, tá tudo ok, tudo correto, carimbo verde, vai pra frente. Então, assim, criou-se uma organização chamada Adepto Ministorum. Ministorum parece Administratum, então eu vou sempre falar ali com A bem descrito quando é para falar uma coisa diferente da outra, mas o Adeptus Ministorum é uma espécie de religião organizada ao deus imperador. Para facilitar e não confundir tanto, ela também é conhecida como eclesiarque. Então, a eclesiarquia, a gente poderia traduzir em português, virou a religião oficial e aceita do império, e junto com a eclesiarquia e vários cultos e pessoas que cultuavam o imperador de jeitos diferentes espalhando pela galáxia, criou-se também um pequeno monastério num mundo agrícola de São León. E esse mundo agrícola de São León era a casa das antigas filhas do imperador. O que elas eram? Elas eram uma irmandade de
guerreiras mulheres extremamente badass que se diziam casadas na vontade do imperador. Então elas tipo não iam ter um casamento, não iam ter relação, não iam ter nada, elas são imaculadas e elas iriam lutar contra aquilo que o imperador disse que era impuro. O alienígena, o herético e o mutante devem queimar. Mensagem linda, uma coisa maravilhosa. E esse pequeno convento de irmãs de batalha criou-se nesse mundo agrícola, junto com vários outros tipos de pequenos cultos e coisas que existiam no universo inteiro na época, mas esse aqui deixa guardado porque vai ser importante para depois. E ok, então elas viviam num mundo agrícola pequenininho e a Eclesiarque estava agora comandando um local de poder imperial imenso. Sim, exato. E isso só aumentou. O poder da Eclesiarque, as finanças da Eclesiarque, os bens da Eclesiarque só cresceram e a influência dela chegou a um ponto de eles terem dos assentos nos senhores da terra, e o eclesiarca que representava esse assento dos senhores da terra se chamava o Alto Eclesiarque. Uau, nossa, que potência! Então eles foram de uma organização que tipo, inicialmente era proibida e nem existia, a ter um alto senhor da terra, precisamente. E a ascensão dessa igreja imperial veio junto com benefícios ter a influência de liberar e permitir recursos, finanças e tudo mais, fez deles serem uma instituição que cresceu em todos os mundos imperiais. Onde tinha um mundo imperial, tu vai agora ter um templo pro imperador, tu vai ter alguém da Eclesiarque lá fazendo orações para as massas e explicando para eles como eles podem agradar ao Deus Imperador, se flagelando, dando parte do seu tempo pro Deus Imperador, trabalhando para pagar taxas maiores, pagando o pouquíssimo que eles têm também para a Eclesiarque como uma taxa divina pela proteção do Imperador, aquelas coisas que um culto organizado faz. E assim, a Eclesiarque ficava cada vez mais rica e poderosa, já que você de uma família nobre, ou você governador de um planeta, ou você comandante de uma força imperial, como tu vai escapar de uma acusação de heresia contra o Deus Imperador? É melhor tu tá de mão dada e ser amigo de alguém em alto escalão da Eclesiarque, não é mesmo? Então quando vem um eclesiarca de alto rank e diz: eu quero construir nessa cidade colmeia um templo gigante, e tu diz aonde? E deu. Por quê? Porque se tu disser não para Eclesiarque, no momento que tiver qualquer suspeito ou acusação, isso aqui pode ser heresia, ninguém vai te defender. Agora, se tu tiver amigos na Eclesiarque e alguém te acusar, a pessoa que te acusou vai ser queimada viva, enquanto você, inocente pelo Deus Imperador, com toda a bondade no mundo, pode fazer o que tu quiser. Com isso, com essa troca de favores e influência, seres humanos, né? Nós não mudamos no futuro, não sei se tu percebeu. Então, a Eclesiarque ganhou poder em lugares cada vez mais altos, até um pico em 36 mil, no milênio 36, 6 mil anos depois que o imperador nos deixou no trono dourado, né? A Eclesiarque era a voz do imperador. O que a Eclesiarque falava era a vontade do imperador. Eles falavam com a autoridade do imperador. Praticamente eles tinham autoridade igual a da Inquisição. Se eles dissessem alguma coisa, era lei, ninguém duvidava, e a maior parte da humanidade estava louca em fervor pela Eclesiarque. Se eles falassem pro pessoal se jogar de uma ponte porque o imperador ia pegar eles lá embaixo, as pessoas se jogariam da ponte e pegar eles lá embaixo. Todo mundo era assim.
Não era todo mundo assim, mas mais de 50% da população era fanática e estava acreditando na Eclesiarque como a sua religião principal. E eles tinham os templos onipotentes para mostrar que o imperador estava ali. E com isso eles tinham um poder imenso. Mas poder busca, quando tem muito poder e influência, tu vai atrair pessoas que querem poder e influência, e geralmente esse tipo de pessoa é alguém completamente o contrário de quem tu esperaria ser uma pessoa santa, é alguém egoísta, autoritário e que não considera nada maior do que o seu próprio ego. E aí entra Gosh Vandier. Quem é Gosh Vandier? No milênio 36, foi eleito o 361 mestre da Administratum, Gosh Vandier. O que é um mestre da Administratum? É um contador alto? Não é só um contador alto. A Administratum é que faz a distribuição dos recursos imperiais. Então todas as taxas, todos os tributos, todos os suprimentos, tudo passa nas mãos dos calculadores. A gente chama eles de drones, né? Porque eles praticamente ficam só calculando. Tem um monte de servidor ali que só vive para calcular. Da Administratum. E eles fazem o quê? Eles distribuem recursos e cobram taxas. Eles são a receita imperial. Então, tu ser o mestre da Administratum, primeiro tem um assento nos Senhores da Terra, então o cara manda pra caramba. Então, se ele disser, olha, essa região não precisa de recursos, essa aqui precisa, é ele que controla isso aí. E o Gosh Vandier era um cara muito faminto de poder, tirânico, alguns diziam. E para conseguir a posição que ele estava hoje, não foi fácil. Ele teve que puxar o tapete de um monte de competidor, ele teve que assassinar um ou outro que não obedecia, ele teve que colocar fantoches e pessoas que simplesmente eram aqueles yes men, que só diziam sim para tudo que ele falava, em várias posições. E ele foi tomando isso aqui de dentro para fora. Ele conquistou a posição que ele estava através de um jogo político extremamente sujo, mas não dá para argumentar contra resultado, política não muda, e ele conseguiu o cargo maior, sendo mais corrupto, vilão e destrutivo que podia. E agora que ele chegou lá em cima, eliminando seus concorrentes, ele agora tinha olhos na eclesiarquia. O quê? Ele é o mestre da Administratum. Por que ele tá de olho na eclesiarquia? Porque a eclesiarquia estava tendo mais verbas do que a própria Administratum. Não só isso, eles tinham a adoração do povo, e para um cara egocêntrico, faminto de mais e mais poder que não ia acabar nunca, obcecado por isso, ter aquilo era algo que ele desejava. E assim, ninguém idolatra o contador, né? Mas o High Ecclesiarch, que seria o Papa da Administratum, era alguém visto por todos com louvor, com adoração e com idolatria, e era isso aí que ele queria. Então o Gosh Vandier primeiro botou um cara incompetente no poder da eclesiarquia, porque ele mexeu os pauzinhos para incentivar
que esse cara ganhasse o poder, ele enfiou um monte de pessoas fiéis a ele, porque tava com os bolsos cheios, ou tinha o pescoço amarrado, ou ele sabia de algum podre deles, em cargos altos da eclesiarquia, já que ele controla os recursos, né? Ele controlava as promoções e eventualmente esse fantoche deles, o High Eclesiarque Paulis III, um incompetente que só ganhou o cargo realmente pelo apoio do Goge, ele condenou ele à heresia. O que? O mestre da Administratum condenou o alto eclesiarca. Tipo, imagina assim, seria mesmo que um político condenar o Papa por heresia, entendeu? Não faz muito sentido, mas eles fizeram umas campanhas de difamação, de falar mal, e esse Paulo III era mal visto e tinha uma popularidade péssima no Império, e o Goge tinha o apoio de vários cardeais altos da Ministorum. Então, quando ele fez esse golpe dele, eles conseguiram expulsar o Paulis III e executar ele por heresia, mas isso não vem ao caso, que ele queimou vivo, não tem problema. O que importa é que agora a vaga de alta eclesiarca estava aberta, e o Goge Van Dyer falou: não existe homem mais pio nesse universo do que eu, não existe homem mais santo nesse império do que eu, companheiro, eu sou o homem mais honesto desse império. Então, através de vários subornos, pagamentos ilegais e colocar fantoches em posições de poder dentro da Ministorum, ele conseguiu ser eleito o alto eclesiarca. Não, sim. Então ele era o mestre da administração e o mestre da Igreja Imperial. Exato, ele era a lei. O que esse desgraçado falava era bom tu obedecer, porque se um outro senhor da terra falava uma vez, 1/12 com o poder do imperador, ele tinha 2/12 ou 1/6 do poder do imperador. E aí, quem é tu pra falar dele? Ele ficou intocável. Ele era tipo absurdo, bam. E como ele era um cara ridículo e babaca, tu tinha que puxar o saco pra conseguir qualquer coisa. No caso, se tu era um comandante militar e tu precisava de recurso para poder manter uma campanha numa fronteira imperial esquecida pelo maldito Deus Imperador, contra alienígenas de todos os tipos, tu tinha que ter o favor do Goge Van Dyer. E se o Goge Van Dyer não queria que tu se desse bem, porque ele não gostava de ti, te fode. Dane-se que nesse mundo vivem bilhões de pessoas e que os alienígenas estão invadindo ele. Ele não se importa. E ele começou a desviar recursos da administração que deveriam ir para coisas mais efetivas e construir monumentos opulentes, gigantescas catedrais, estátuas enormes, onde tu via, tinha um lembrete que o imperador era um deus e que o eclesiarca estava ali, tá ligado? Tipo, não tinha como tu te esquecer, porque em todos os lugares tinha monumentos, estátuas, altares, lugares para deixar a oferenda, bota a sua caixinha de doação aqui. E eles fizeram essas igrejas gigantes e construíram esses negócios por tudo. Foi um desperdício de recurso imperial imenso, mas sedimentou a eclesiarque como culto imperial principal e único. Como assim? Existiam vários cultos pequenos ao Deus Imperador. Tinha gente que achava que o Deus Imperador era tipo o Sol, tinha gente que achava que o Deus Imperador era tipo o mar, tinha gente que se flagelava ali pelo Deus Imperador para pagar os pecados, fazia umas caminhadas de joelho, e ele falou: não, tu agrada o Deus Imperador fazendo aquilo
que eu te digo, aliás, eu não, os meus fantoches na Ministorum, todos os meus eclesiarca aqui, segue o seu padre local da eclesiarca e me obedece cegamente, me dá recurso. É assim que tu agrada o Deus Imperador. Como ele era a voz do Deus Imperador, ninguém podia discordar. Então, no início, os outros políticos poderosos e os outros senhores da Terra tentaram meio que, não, vamos tentar circunnavegar isso aí, dar um jeito, mas era impossível. Ele era um cara insuportável, egocêntrico, ganancioso, corrupto, não vou dizer incompetente, porque ele sabia, mas sabia pra si mesmo, pra se beneficiar. Então, se não fosse pra beneficiar, ele não sabia fazer nada. E ele começou, cara, com tanto imposto desviado, tanta falta de verba para lugar essencial, tanto aumento de imposto para compensar esses gastos inúteis que ele estava fazendo, que começou a ter rebeliões contra esses pagamentos de taxas abusivas. O que? Não pagar taxa imperial é heresia. E começou, segundo Gosh Van Dyer, a ter heréticos em todos os lugares. Quem não pagava taxa para ele, herético. Quem falava que ele estava abusando do poder, herético. Quem desrespeitava ele, mandava ele a merda, herético. Todo mundo que ele considerava um inimigo, por menor das ofensas, era considerado um herético excomungado e deveria queimar. Tá, entendi. Essa aí, então, é a chamada Era da Apostasia, quando Gosh Van Dyer assumiu o poder. Entendi, essa aí então é um conflito interno imperial gigantesco. E as irmãs? Onde é que estão as irmãs? Eu vim aqui para ver as sororitas. Tudo bem, meu amigo de coração puro que tá aqui simplesmente pela sua fé no Deus Imperador, com certeza. Bem, as sororitas, elas eram famosas localmente. E um agente do Gosh Van Dyer, quando ele estava assumindo e controlando o poder, mas ele já era o alto eclesiarca, ele viu as sororitas e ele comunicou ao Gosh Van Dyer que elas seriam uma adição importante para ele, porque elas trariam um ar de piedade, um ar de santidade, e elas eram extremamente hábeis em batalha. Elas eram uma irmandade de guerreiras e, além de ser hábeis em batalha, elas eram todas fit, extremamente bem dotadas, e elas seriam ótimos guarda-costas pessoais, se é que tu me entende, piscadinha, 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 pro Gosh Van Dyer, que era um cara, corrupto até a alma, e se cercar de mulheres de 2 metros de altura, bombada e usando apenas roupas que valorizavam o seu corpo, era algo que o nosso Gosh Van Dyer concordou sim, muito pio, vontade do Deus Imperador, isso aí. Então, ele mandou pra cá uma expedição dos seus agentes para recrutar as adeptas sororitas no seu mundo agrícola de Saint-Leor, para se unir a eles. E eles foram até o convento, convento que se fala, Abbey, né, convento. Eles foram até o convento das adeptas sororitas e eles exigiram que elas viessem para segui-los. Eu até imagino o que aconteceu quando o enviado, o emissário do Gosh Van Dyer chegou na porta e tinha 2 irmãs de batalha ali. Uma olhou para outra com a sua voz delicada e feminina e ela falou assim: "Ei, irmã Massaranduba, esse cara tá achando que nós somos afeminadas." E a outra falou, com uma voz ainda mais delicada e feminina: "Sim, irmã Montanha, eu vou dar porrada, mas pelo Deus Imperador." E começou uma pancadaria. Então o Gosh Van Dyer não conseguiu aquilo que ele quis. E isso, quando alguém diz não pro Gosh Van Dyer,
ele fica puto, ele fica putinho, e ele enviou pra cá o seu exército pessoal. Acho que eu tenho que falar sobre isso também, né? Senão a gente vai ficar boiando aqui na história. É o seguinte, a Eclesiarque, quando começou a ter seu poder, eles ganharam uma representatividade na Terra e eles ganharam uma ala do Palácio Imperial, aonde fica o Alto Eclesiarque, já que ele é um Alto Senhor da Terra, ele fica na Terra, né? E essa ala era protegida, assim como os custódios protegem o Palácio Imperial. Eles tinham soldados de elite chamados Frateres Templares. Os Frateres Templares eram quem? Eram fanáticos religiosos ali, que idolatravam a Eclesiarque e que eram soldados deles. Eles eram treinados e armados e todos os equipamentos deles eram pagos pela Eclesiarque. Beleza, então eles eram humanos normais, alguns com algumas modificações básicas, mas humanos assim como eu e você. E a Eclesiarque, claro, pagava os melhores equipamentos e coisas assim. E na época do Goge Van Dyer, eles deixaram de ser só os guarda-costas ali do Palácio Imperial na ala da Eclesiarque, e eles viraram um exército paramilitar. Como assim? Ele expandiu o exército dos Frateres Templar numa quantidade absurda. Existem rumores, porque muito se perdeu dessa época, mas dizem que eles estavam em números parecidos até em um momento com o exército imperial, com a guarda imperial, cara. O que? Milhões e milhões e milhões de soldados sob o comando do Goge Van Dyer, todos fanáticos religiosos dos Frateres Templar. Sim, ele tinha um exército gigantesco. Não só soldados, ele tinha artilharia, aviões, tudo que é coisa, cara, porque tipo, né, ele tinha dinheiro, poder dentro do Império, podia fazer o que queria, ninguém podia dizer não pra ele. Então, aqui, ele sitiou o monastério das irmãs e eles fizeram um cerco ao redor, e novamente o emissário foi lá falar com a irmã Montanha e a irmã Massaranduba e voltou sem os dentes na boca. E tava todo mundo imaginando que ia virar um derramamento de sangue, uma luta terrível, onde as irmãs iriam lutar até a última, porque elas não iriam se render e elas não iriam obedecer ninguém que não fosse o Deus Imperador. Então, no meio das trincheiras dos Frateres Templares, desceu o Goge Van Dyer com a sua roupinha de alta eclesiarca bordada em ouro. Ele veio assim, eu sou todo pior. E aí, ele foi pessoalmente falar com as irmãs. E ele chegou lá, as irmãs disseram, nós já falamos, a gente não obedece ninguém, a não ser o Deus Imperador. E ele falou, o Deus Imperador fala por mim. Tá se achando. Mas as irmãs então permitiram, para evitar tipo massacre, uma conversa entre ele e a Canonessa. A Canonessa é a chefe ali do monastério. Então ele foi conversar com a líder das irmãs de batalha. Chegando lá, ela falou, nós não vemos a sua autoridade como você fala pelo imperador. Ele disse, eu sou um senhor alto da terra 2 vezes. Pelo decreto imperial, a minha vontade é a vontade do imperador. As irmãs tudo se olharam e não. E ele falou, pegando um rosário do imperador na mão com uma águia de 2 cabeças, pelo Deus Imperador como testemunha, atirem em mim. Se eu morrer, é porque o imperador não está comigo. Se eu sobreviver, é porque Deus Imperador me protege e através de mim será feito a sua vontade. Não deu 3 segundos, uma irmã de batalha puxou uma arma laser, apontou no peito dele e deu um...
Mas, para surpresa de todos, um flash de luz e o laser dissipou sem causar nenhum dano. E, mesmo levando tiro no meio do peito, ele estava de pé, ileso, à frente delas. Oh, esse homem é piedoso, esse homem tem a proteção do Big E. As irmãs de batalha, então, concordaram em segui-lo e elas acreditavam fielmente que o Big E estava protegendo o Gosh Van Dyer. Má ideia. Elas não sabiam, mas era tudo uma armação. Ele tinha um rosário feito especial pro alto eclesiarca, que esse rosário, porque cabe bem certinho, dá para botar um escudo de energia pessoal dentro desse rosário. Então o rosário protegeu ele porque é uma tecnologia de proteção, é um escudo de energia, pô. Mas elas não sabiam disso. Aliás, a maioria das pessoas do Império não tem noção nenhuma do potencial da tecnologia. Até os mecânicos não sabem. Então, cara, ele pegou uma peça e ele enganou as irmãs de batalha. E com isso ele adquiriu guarda-costas fanáticos. Também tem o fato delas serem mulheres e treinarem ali sem armadura. Ele tá ali observando, né? Mas ele então agora tinha guarda-costas que morreriam por ele e que eram leais a qualquer coisa que ele falasse. Assim, as irmãs de batalha agora viraram suas guardas pessoais e com o benefício dos recursos da Eclesiarque, elas receberam um upgrade no seu equipamento, armaduras de energia feita à mão, armas pesadas e junto com um treinamento e um zelo fenomenal que elas sempre tiveram, elas viraram uma ferramenta de matar muito absurda. Porém, elas estavam aqui como guarda-costas, elas não estavam fazendo a sua vontade, que é matar tipo todos os heréticos inimigos do Império e ajudar a humanidade, que era o desejo do Big E. E então o Gosh Van Dyer investiu, agora que ele tinha poder, guarda-costas e tinha um exército pessoal das Frateres Templar gigantesco, e ele estava eliminando seus inimigos, destruindo mundos, matando centenas de pessoas no processo, não importa, fazendo o Império cair numa guerra civil terrível que foi conhecida como período de sangue, chamado Reino de Sangue, na verdade, de tanta gente que morreu ali em guerra civil por causa dessa religião idiota. Mesmo assim, ele continuou abusando do poder mais e mais. Ele chegou a decretar um mundo inteiro para ele, e ele criou esse mundo, o mundo inteiro virou um templo, entendeu? O mundo virou um templo, o mundo de Ofélia 7 virou um templo da Eclesiarque, porque ele simplesmente pegou dinheiro, recursos, trabalhadores imperiais, devia estar fazendo qualquer outra coisa, e ele construiu um templo para ter umas férias de verão pra morar ali, entendeu? Cara, que cara babaca. Enquanto ele tava no luxo, se vangloriando, todo mundo é idiota, menos eu. As pessoas estavam sofrendo alienígenas, cara, os Dark Eldar. Nessa época, os Dark Eldar acho que só não mandaram um presente pro Gosh Van Dyer por falta de tempo, porque eles estavam muito ocupados matando e caçando humanos por aí. A guerra civil, cara, devastou várias partes da fronteira do Império, e os alienígenas aproveitaram para roubar, pilhar, matar, dominar mundos. Cara, se o Império se enfraqueceu muito. Os adeptos das Astartes estavam afinados ao máximo, com seus números reduzidos depois das sanções que foi botada pelo Rob G. Maldito. Maldito Guilherme. Mesmo assim, agora os Astartes, com seus números reduzidos em capítulo, estavam lutando em
todas as fronteiras imperiais, defendendo de incursões inimigas, e eles, tipo, era uma heresia aqui, uma heresia ali, declaração de guerra civil ali, declaração de planeta que se separou porque não estava pagando taxa. Então, cara, era muito conflito, muita guerra, e a administração inteira estava desandando, tipo, os recursos imperiais estavam sendo desperdiçados, não só por não ser recolhido, mas também por ser perdido por pilhagem, mas também por ser investido em lugares errados, até que o alto senhor do military falou, deu, a Astra Military não vai mais bancar isso aí, chega, o câncer é o Gosh Van Dyer, ele tem que cair. Então, agora que os mecânicos por que os mecânicos? Sabe? Porque os mecânicos são um culto e ele, tipo, tava pisando neles. Então os mecânicos e o exército imperial interviram. Agora o Gosh Van Dyer estava em apuros. Ele reformou também o palácio imperial dele na Terra, porque, né, onde ele ia tinha que ser um negócio extremamente luxuoso e onipotente. E ele estava, quando ele foi declarado inimigo imperial número 1, no seu palácio na Terra, e esse palácio era defendido pela Frateres Templares, então teria que ser uma luta absurda para te dominar isso aí, e lutar na Terra não é um negócio muito legal. Portanto, teria que ser uma ação feita pelos filhos do Imperador, os Adeptos Astarte, os nossos anjos da vingança, e com isso, uma ação combinada dos Imperial Fists, dos Black Templars. O que? Os Black Templars contra Eclesiarch? Sim, porque eles acreditam na fé correta e esse cara tá abusando. Os Firehawks, porque, né, os Firehawks sempre sabem quem é que é o corrupto. Em todos os conflitos, cara, eles sabem quem é que tá errado. Aonde os Firehawks estão lutando, eles estão do lado certo. Eles sabem, simplesmente sabem. É uma coisa deles isso. E os bebedores de alma, né, que assim como o nome fala, são um dos capítulos mais legais que tem que trazer eles um dia eu tenho que falar dos tomadores de alma, os Soul Drinkers. Mesmo assim, uma união de 4 capítulos de Astarte fez um ataque direto no Palácio Imperial para decapitar o Gosh Van Dyer. Aqueles soldados dos Frateres Templares, mesmo com equipamentos aumentados, tipo, bem equipados, foram dizimados e os Astarte foram ganhando terreno. Porém, os Astarte encontraram uma resistência que eles não conseguiram passar. O que? Alguém com capacidade igual aos Astarte? Sim, eles tentaram e não conseguiram num ataque relâmpago atravessar as defesas das Irmãs de Batalha. Não pode ser. Sim, mesmo os soldados de elite imperial não conseguiram atravessar a defesa e chegar no Gosh Van Dyer. Assim, iria ser uma guerra de atrito dentro da Terra, algo que iria causar destruição e devastação no Palácio Imperial. Nossa, isso é anos de conflito se bobeasse. Então, nesse momento, aleluia, um dos malditos comandantes dos custódios falou: opa, eles estão brigando no Palácio da Terra. Eu acho que eu tenho que levantar minha bunda de metal e fazer alguma coisa. Então, finalmente, os guarda-costas douradinhos do Imperador, que honestamente eu sempre falo, eles podiam fazer mais, mas eles nunca fazem nada. Um centurião chamado Longinus. O centurião Longinus chegou lá e falou com as irmãs de batalha. Ele falou: eu venho em paz, e o imperador chamou vocês para conversar. O quê? O imperador falar com a gente? As humildes seguidoras do imperador vão conseguir falar com o imperador? Sério? Tipo,
Sério? Ela olhando com aqueles olhinhos cheios de lágrima. Então, era uma proposta irrecusável e algumas irmãs lideradas por Alicia Dominica. E a Alicia Dominica, junto com o seu regimento, a Silvana, a Mina, a Lúcia, a Catarine e a Arabella, foram juntos com o custódio até a sala do trono. E na sala do trono, elas tiveram uma audiência com o Deus Imperador. O que aconteceu lá dentro? Não sei. Elas não falaram, mas elas saíram de lá uma puta de raiva, e elas foram diretamente até a sala do Goge Van Dyer, que estava ali no seu troninho dourado, todo felizinho. E elas falaram: você mente, você é um herético, você traiu o imperador e você deve morrer. E o Goge Van Dyer, por favor, né? Chegou. Eu não tô ocupado demais pra morrer. Então ela puxou a sua espada, abençoada pelo Deus Imperador, e a Alicia Dominica desferiu um golpe. E o Goge Van Dyer, com seu amuletinho de proteção, a espada atingiu o escudo de energia e atravessou como se fosse uma bolinha de sabão, cortando ele no meio, igual o Freeza no episódio do Dragon Ball que o Trunks do futuro corta ele no meio. E o Goge Van Dyer acabou. Aleluia, Big E seja louvado. As irmãs de batalha agora, filhas do imperador, salvaram o dia, impediram um conflito gigantesco dentro do Palácio Imperial. E após essa era de apostasia, ocorreu um período de reestruturação e de mudança de várias coisas. Primeiro, foi feito algumas leis para impedir que alguém assumisse tanto poder outra vez. O Guilliman falou, que se alguém assumir muito poder de uma vez só vai dar merda. Ele avisou. Alguém escutou o Guilliman? Ninguém escutou o Guilliman. Deu merda. Ele avisou. O que ele falou? O que ia acontecer? Quando ia acontecer? Por que fizeram isso aí? Não importa. Tudo bem. O Guilliman então tinha dito, e agora foi escrito em lei imperial, que não, ninguém mais pode ter tanto poder. Outra coisa que aconteceu: o conflito foi causado pela eclesiarquia, então isso ficou manchado, a eclesiarquia ficou com um nome sujo na praça, e todos os outros altos senhores agora queriam a vingança. Foram anos e anos tendo que baixar a cabeça, e eles não foram misericordiosos no tirar o poder da eclesiarquia. Os recursos da eclesiarquia foram muito reduzidos, o poder e a influência deles foi muito reduzido, e principalmente aquele direito deles de ter soldados e armamentos acabou. Foi feito um decreto chamado Decreto Passivo, e o Decreto Passivo diz que a eclesiarque não pode ter homens armados, é proibido. Peraí, repete o decreto: a eclesiarque não pode ter homens armados. Tá, mas as irmãs de batalha são mulheres, não é mesmo? Exato, aí você pegou o pulo do gato, aí você entendeu. A eclesiarque, então, não podendo mais ter a sua defesa, eles acabaram investindo tudo, mas tudo mesmo, nas irmãs de batalha. Aquele mundo gigantesco de Ofélia 7, que era um mundo tipo templo, virou a casa delas. Elas possuem 2 conventos principais, 2 ordens, por assim dizer. Na real, elas têm várias ordens, né?
Mas eles têm o convento Priores, que é na Terra, que ficou aqui junto no Palácio do Eclesiarque, e elas têm o convento Sanctorum, que fica em Ofélia 7, e lá elas começaram a recrutar e expandir os seus números, e muitas mulheres do Império inteiro queriam se unir a elas. Por quê? Primeiro, porque elas eram agora consideradas santas, tipo, elas eram consideradas o máximo do máximo, e elas foram vistas como, tipo, a redenção da eclesiarquia, porque elas mataram God Van Dyer. Elas foram consideradas as mais puras e perdoadas por todos os crimes que elas foram enganadas no processo. O próprio imperador chamou elas. Pô, cara, então... E elas criaram também uma ordem hospitalar que ajuda os feridos, os doentes, império afora. Então elas foram famosas, elas ajudam os pobres, elas fazem a parte de diplomacia, e o que a Eclesiarque fazia antes ali, tipo, dessas intrigas, elas participam agora, só que de um jeito realmente correto do que o imperador quer. Elas seguem as leis e a palavra do imperador, e se existe alguém mais fiel que elas, pelo Deus Imperador, acho muito difícil. Elas batem com os Black Templar no zelo e adoração ao Big E. E assim, as irmãs de batalha vieram de um mundo agrícola e participaram de um conflito absurdamente sangrento por um cara tirânico que distorceu a fé do imperador, mas no fim elas se redimiram e elas conseguiram a bênção do Big E para trazer a sua vontade. E hoje elas lutam e protegem os mundos templo, elas protegem todos os humanos fiéis ao Deus Imperador, e elas levam ao campo de batalha a morte aos inimigos da humanidade. Atualmente, acredita-se que existam 10.000 irmãs de batalha prontas para o combate. Claro, existe um número muito maior delas que não é um soldado ativo, que trabalha como hospitalar ou como diplomata, então nem todas elas estão em batalha. Toda irmã, no caso, sabe lutar, sabe se defender, sabe usar equipamento de batalha, mas nem todas elas lutam ao mesmo tempo. A chefe de cada uma dos conventos é chamada High Canoness, e as líderes são chamadas Canoness, tipo, tem ranks diferentes de Canoness, e elas comandam geralmente em combate ordens, e as ordens geralmente são no caso, desculpa, é que eu confundo. Ordens são separações, que elas têm diversos tipo linhas assim de cada uma coisa diferente. As ordens são em homenagem àquelas irmãs que tiveram a audiência com o Deus Imperador. Um dia talvez eu fale de cada uma, mas é bastante conteúdo, acho que hoje já tá o suficiente. Normalmente em batalha elas lutam com uma commandery, era isso que eu queria dizer. É que tem vários nomezinhos das irmãs de batalha. As commandery geralmente são 200 irmãs, então quando elas estão num planeta ou numa missão, geralmente elas separam em 200, e se for uma missão muito grande, pode separar até 1000 delas, mas muito raro esse número inteiro em uma missão apenas. E assim, essas extremamente badass vão ser o braço da Ordo Heréticos da Inquisição. Por quê? Depois dessa era da apostasia, a Inquisição chegou, lamentável, ali no corpo do Goge, e falou: vocês agora estão desempregadas, não é mesmo? Vocês estão querendo trabalhar para nós. E a Inquisição, então, fez um acordo, já que a Inquisição fala com a autoridade do Deus Imperador. Primeiro, para perdoar as irmãs, e segundo, porque quando necessário a Inquisição quer eliminar os heréticos. Tem alguém que as irmãs odeiam mais do que os heréticos? Não. Então, meio que deu tudo certo, e elas agem junto com inquisitores de várias ordens, mas com a Ordo Heréticos é a principal, e elas são o braço militar da Ordo Heréticos. Quando a Ordo Heréticos precisa de uma coisa bem feita, eles mandam elas em missão.
A Eclesiarque usa elas mais como defesa para proteger tipo templos e mundos monastério, enquanto a Inquisição usa elas mais de maneira ofensiva. E ai de quem falar perto de uma delas mal do imperador ou do culto imperial. Se tu gosta de ter todos os dentes na boca, cuidado com as adeptas sororitas. E claro, também agora que elas foram oficializadas, depois ali do milênio 36, elas viraram as adeptas sororita. Antes elas eram conhecidas apenas como as filhas do imperador, mas hoje elas são as nossas irmãs de batalha e elas são um cargo essencial para a manutenção do império. Por quê? Elas são um símbolo de esperança, de adoração à ideia do imperador e do império. E pro povo comum, elas são santas, cara. Então, se tem algo que inspira o pessoal a lutar, é a presença delas no campo de batalha. Fora que de vez em quando a adoração delas é tanta, que elas fazem milagres. E quando alguém vê ela fazer um milagre, a tua fé no Deus Imperador vai virar infinita. Enquanto tu respirar, tu vai ter total certeza que o Imperador é um deus. Eu imagino o Logar agora se afinando e se afinando muito, se ele não tivesse com o fiofó na mão, porque o corvo tá lá fora arranhando a porta dele do outro lado. Mas a ironia é imensa que os seguidores mais importantes para manter o império são aqueles que acreditam nas palavras de alguém que caiu pro caos. Olha a ironia. Mas é isso que eu queria trazer hoje sobre as adeptas sororitas. A história da origem delas é bem interessante e vocês precisavam saber para entender o significado e o zelo e a adoração delas pro Deus Imperador. Se o pessoal gostar, talvez eu traga mais um, porque elas têm bastante coisa assim dentro da organização delas e não deu para trazer tudo num vídeo só. Mas é isso aí. Tudo de bom e o Imperador protege.